Olá, super amigos do Zeco! Olá, super amigas da Zeca! Eu sou Otávio H, este é o Super 8 e hoje chegou a hora de analisar uma incomum segunda versão de um filme que reúne os heróis mais queridos do universo DC numa só história. E agora sob a ótica daquele que deveria ser o diretor original, mas teve que sair do projeto. Pra saber que perengolenga é essa, o que eu achei bom e o que eu não achei, só tem um jeito. Simbora! Se a Marvel tem um visão, a DC tem um visionário? Um campeonato esportivo de advogados é uma liga da justiça? Quando uma pessoa telefona de um tribunal, ela liga da justiça? Tudo isso e muito mais agora! Depois da ida do Superman pro Beleléu, uma peça de um artefato místico desperta e atrai a atenção de inimigos superpoderosos de outro universo. Então, o Morcego Brucutu e a Diana Maravilha precisam recrutar e unir todos os meta-humanos que eles conhecem para impedir que os malfeitores encontrem os outros dois artefatos restantes e ponham fim à vida na Terra. Antes de tudo, vamos fazer uma recapitulação da novela que foi esse projeto. Um cidadão chamado Zack Snyder estava dirigindo Liga da Justiça. Ele já tinha feito até algumas gravações, mas infelizmente a filha dele faleceu. E entre esses e alguns motivos, ele, devastado, não conseguiu continuar no projeto. Então, para substituir ele, a Warner trouxe um cara da concorrente Marvel, Joss Whedon. Seguindo um pouco aquela crítica do galerê que estava meio cansado de seriedade e tom sombrio demais nos filmes da DC, o estúdio imaginou que Whedon poderia dar um novo gás com um tom mais leve que ele já tinha dado aos dois filmes que ele dirigiu dos Vingadeiros. Então, em 2017, Liga da Justiça foi lançado com um orçamento estrondoso de 300 milhões de dólares, mas não convenceu muita gente e isso acabou se refletindo nas bilhetérias, rendendo ao filme apenas 657 milhões de dólares. Apenas, eu digo, proporcionalmente ao que investiram, já que o dobro de retorno não supre o orçamento. Beleza, assim sendo, não demorou pra galera começar a sentir falta do tom sombrio. Saudade que foi reforçada quando em algum momento foi revelado que várias das ideias de Zack Snyder acabaram não indo pra versão dos cinemas. Nesse momento, os fãs começaram a pedir ao Warner para que lançassem a versão dele. A Warner acreditou, deu sinal verde e botou 70 milhões de dólares nas mãos do Zack Snyder para ele fazer tudo que tinha em mente com total liberdade. Então chegamos com esse filme aqui, Liga da Justiça de Zack Snyder, que tem 4 horas de duração, com muita coisa nova, e dizem que apenas 30 minutos do original foi aproveitado. O resto tudo realmente é novo. Eu confesso que eu não sou um detrator dessa versão de 2017. Para mim, entrega um feijãozinho com arroz básico que, não tendo se arriscado muito, não errou muito e conseguiu ser um filme bom e equilibrado diante do desafio que Whedon teve ao assumir o projeto em andamento. Mas sim, eu admito que também não é lá grandes coisas. Bom, tudo que eu acho tá lá na minha análise e eu mantenho o que eu disse. Exceto uma parte onde eu fui ingênuo, quando eu disse que tinha sido um bom ano para descer nos cinemas e que aquele filme era o que precisavam para manter o universo estendido nos trilhos. Como a gente bem sabe hoje, não foi. Eu até pensei em fazer uma análise independente, esquecendo essa versão, mas além das comparações serem inevitáveis, elas vão ser úteis. Dito isso, Liga da Justiça de Zack Snyder é um filmão e sim é melhor do que a outra versão. Whedon pegou um projeto pela metade e teve o estúdio colado no cangote dele, controlando o andamento de tudo. Quanto a Snyder, ele teve uma oportunidade de ouro fora do comum, pegar a resposta do público e da crítica e corrigir colocando o seu toque especial. E fora que não ter o estúdio podando suas ideias, então, oh, maravilha! É o sonho de todo bom diretor, minha gente. Outra coisa, enquanto Whedon é um diretor que os estúdios adoram por ter um estilo convencional e fazer o que eles querem sem inventar muito, Snyder tem uma autoralidade muito mais perceptível, daquelas que a gente bate o olho na tela e reconhece a sua assinatura. E aqui, claramente, ele não abre mão das suas características. As sombras, a paleta de cores mais desaturada, o tom sério e solene, a escolha de músicas questionáveis e a paixão avassaladora por câmeras lentas. Às vezes ele acerta em cheio. Embora eu não desgoste de uma maior saturação em filmes de super-heróis, os uniformes coloridos e o universo fantasioso permitem isso, eu realmente fiquei muito agradado com o tom mais sombrio adotado aqui. É um filme sobre um possível fim do mundo, então faz sentido. Zequinha então diminuiu todas as piadocas e arrancou briguinhas desnecessárias e incoerentes, favorecendo a homogeneidade do grupo e deixando os heróis mais maduros. Certas economias também foram muito acertadas, como a cena do Superman do mal sem falar nada, ou ainda a aparição dele na hora H. A frase que ele diz é
precisa. Há também uma maior dureza nos combates, dando margem a algumas sanguinolências pontuais e até a mutilações. Uma em destaque é bem impressionante e marca a cena na qual ela está inserida. Mas nem por esses acertos o diretor também não dá suas escorregadas. Por exemplo, na solenidade eu acho que ele passou um pouco do ponto. Tá tudo sempre lá em cima o tempo todo, muito icônico, muito emblemático, muito. E o problema disso é que quando é pra estar em cima de verdade, não causa o mesmo impacto, já que não tem oscilações, não tem esse contraste. É só notar como o filme se leva a sério demais, até quando os personagens estão falando as explicações expositivas e frases de efeitos mais óbvias. It wanted to fly. Flight is its nature. Yours too. Can I be like you someday? You can be anything you want to be. É só notar como até as escolhas musicais tendem a uma melancolia sofrível. Long afloat on shipless ocean. E esse deslize no tato, da noção do ridículo, deixa a Liga da Justiça do Zequinha, em alguns momentos, um rolê bem do cafona. Escorrego na noção do ridículo que fica evidente em mais coisas, como, por exemplo, esse retrato falado feito por uma criança de 8 anos, em certas repetições chatas que podem ser facilmente notadas pelo público, mas que o diretor não notou, como a insistência do vilão em repetir que tá sentindo o cheiro. Já sacamos, gente. Como a trilha sonora de uma mulher gritando sempre que a Mulher Maravilha aparece em ação. Kal-El. Tem uma cena até que parece que é ela que tá gritando. E sobretudo no abuso de câmera lenta, que geral tá percebendo, menos o Zequinha. Quer enaltecer um herói? Show! Quer potencializar o efeito plástico de uma cena de ação? Maravilha! Mas precisa ser o tempo todo. Até em cena de figurante andando na rua o cara usa câmera lenta, gente. Pra quê? O que ele quer passar com isso? Nada! É só recurso pelo recurso. Gratuito. O recurso em si é super legítimo, mas ao ser usado e abusado sem freio, fica vulgarizado e ele começa a perder aquele efeito que ele teria se fosse usado na medida. Gratuidade que também está presente na razão de aspecto do filme, o 4x3. Pois veja bem, depois de anos de história do cinema, se atualmente o widescreen se tornou uma convenção, isso não é por acaso. Tem uma função narrativa para isso. O widescreen oferece uma visão panorâmica que se aproxima do campo de visão humano, porque não sei se você já percebeu, se a gente tivesse um olho no meio da cara, aí sim a gente veria meio que quadrado, mas como a gente tem dois aqui, a gente enxerga em panorama. Então o widescreen proporciona uma experiência visual mais reconhecível com aquilo que a gente considera como normal, nem apertado, nem folgado. Mas quando a gente olha para uma imagem em 4x3, aí sim a sensação que dá é de aperto. Por isso que hoje os cineastas escolhem esse formato para comunicar ambientes claustrofóbicos, intimistas, sugerir encarceramento ou para fazer referência ao passado quando esta era a única opção. Mas no caso do Zequinha, quando ele usa esse formato aqui, não faz sentido. A trama pode até ser emergente, mas não claustrofóbica ou intimista. Mas a explicação dele é, primeiro, ele queria dar uma sensação de IMAX, o que não funciona porque o filme está sendo disponibilizado pra gente ver em casa, não numa tela gigante de cinema. E a outra justificativa é porque, verticalizando, ele aproveitaria mais o corpo dos personagens. Só que não cola também, porque não é porque ele cortou as laterais que o corpo do povo vai modificar. Se ele filmou ali, naquele formato, só cortou as laterais, tá tudo do mesmo jeito. Agora, se a captação foi feita de fato em 4x3, ele teria que cortar. Por que ele não filmou planos mais abertos? Não faz sentido também. E agora inventou esse 4x3 porque sim, para chamar a atenção, porque deu na telha. Repito, não por linguagem, não por sensibilidade artística, mas porque quis, gratuitamente. E para um cineasta com tanto apreço ao estético, essa sua decisão foi bem confusa. Anos para o cinema perceber que o widescreen proporciona um espetáculo visual mais agradável, e aí vem o Zeca e quer reinventar a roda com algo que já ficou para trás. Bom, de uma forma ou de outra, não creio que atrapalhe a experiência, apenas acho que ela poderia ser visualmente mais agradável se não fosse propositalmente encolhida pelo próprio autor. Algo que serve até para evidenciar o quanto ele se deixa levar por um instinto pretensioso
ambicioso. Não vou dizer que é o que aconteceu porque eu não posso ler a mente dele, mas me faz parecer que é como se todas as suas ideias fossem ótimas e geniais ideias e valem mais do que o conhecimento de linguagem que o cinema vem acumulando ao longo de anos. Para mim, quando ele despiroca na arbitrariedade, seus excessos logo ficam evidentes. Mas sendo um diretor aparentemente tão arbitrário, por que ele se destaca? Porque, de fato, ele tem um ótimo instinto e acontece muito das vontades dele e as regras do cinema entrarem em sintonia. É diferente de sensibilidade porque um autor com sensibilidade perceberia os seus excessos, perceberia o que as obras pedem. No caso dele, ele tem visões, ele chuta o balde e às vezes ele acerta muito, porque de fato ele tem um ótimo instinto. E é por isso que o seu Liga da Justiça funciona muito apesar dos seus excessos. Desta vez, a trama perde aquele caráter básico da versão de 2017 e se torna muito mais consistente e épica, ainda que inchado principalmente nos 2 primeiros capítulos, que tem várias cenas que poderiam cair inteiras sem gerar prejuízo. Digressões, sabe? Como o Aquaman salvando o pescador e depois caminhando até o pier ao som de mais uma música melancolicamente brega. A Diana Maravilha salvando pessoinhas de terroristas que acabam não dizendo nada pra trama. Ok, funciona pra levantar de novo a bola da personagem, mas com 2 filmes já feitos, a gente já pegou. Você vê que o Batman não precisa dessas missõezinhas. Alguns trechos das Amazonas intermísseras que são crescidos e alongados demais. Não vou negar que essas cenas são bonitas ou empolgantes e até por isso é difícil de desapegar, mas a gente há de convir que elas são desnecessárias. Felizmente, depois que o 3º capítulo chega, a trama converge e a narrativa decola de vez, dando uma equivalência muito mais satisfatória aos heróis, tanto no desenvolvimento de personagens, o arco de cada um ficou mais bem desenhado, o que resulta em motivações individuais mais naturais para eles ingressarem no grupo, em especial daqueles que ainda não tiveram filme solo, quanto no desenvolvimento de relações, propondo dinâmicas que fluem melhor, quanto no enredo, fazendo com que todos os personagens ganhem um papel fundamental na resolução da problemática e façam diferença no resultado final, quanto na ação, já que nos momentos de combate a gente pode apreciar um trabalho em equipe muito mais bem distribuído. Sem falar que nesse setor, Zack Snyder mostra todo seu capricho em sequências que tem uma beleza plástica de encher os olhos e que ainda permitem que a gente possa entender tudinho que tá acontecendo, já que geografia e coreografias de cenas são coisas que o compadre mata a pau. E aqui, fazendo jus à trama épica, as batalhas não ficam atrás, tendo ótimos desenvolvimentos e conclusões. São cenas que realmente a gente sente a pancadaria, os esforços, a dificuldade. A batalha de Temícera lá, realmente, ela é bem massacrante. A gente vê as moças lá tentando fazer de tudo, mas depois os heróis tentando lidar com o lobo da steppe, mas não tem jeito, o bicho é brabo. Interessante notar também que os locais onde os enfrentamentos mais efusivos acontecem foram mais bem escolhidos. Tanto fazem sentido dentro do que é contado, como na forma como foram escolhidos. Se é em Temícera ou em Atlantis, o combate toma as proporções que a gente imaginaria como possíveis dentro desse universo. Se é no meio humano, os vilões atacam de forma sorrateira, ou os mocinhos vão até eles em bases montadas em regiões inabitadas. O que é compreensível, porque eles querem se manter na surdina e evitar confrontos como aconteceu no passado, em que bateram de frente e acabaram se ferrando. E essa escolha de regiões inabitadas é útil para a narrativa evitar perder tempo e foco com cenas de salvamentos tolos que, embora façam sentido se fossem em regiões habitadas, tendem a ser óbvios, genéricos e sem graça. É só lembrar daquele trechinho patético da versão de 2017 com aquela família colocada como representante dos resgatados, ganhando muito mais atenção do que o devido e desfalcando o Superman e o Flash do quebra-pau. Quanto ao vilão, que satisfação eu tenho em falar que mudou tudo que eu falei no vídeo de 2017. Veja o tanto que alguns ajustes não fizeram. Primeiramente, ele se tornou mais ameaçador. A galera zoou bastante a armadura antes do filme sair, mas vamos lá. Ela é cabível demais. Parece ser muito mais resistente e parece proteger o corpo de forma excepcional. O que é ressaltado quando as flechas cravam e são quebradas pela armadura. Além de ser espinhenta, ou seja, uma superfície que não parece ser muito gostosa de bater. Então, uma armadura tão protetiva era tudo que
o antagonista precisava para passar por tanto e convencer com sua resistência. Não que ele próprio não seja resistente, e de fato a direção de Zack Snyder é muito hábil ao alimentar essa ideia e torna o Lobo da Estepe um osso duro de roer. Como as sequências de ação agora são maximizadas e mais valorizadas, isso dá uma sensação de que os mocinhos estão realmente penando horrores para lidar com o monstrengo, o que torna ele uma figura apavorante e digna da posição que ele está ocupando, mesmo estando abaixo numa hierarquia de malfeitores, o que não diminui em nada o personagem, pelo contrário, engrandece. Fisicamente, sua imponência já está garantida, pelo que eu falei, e esse receio com o líder Darkseid engrandece o Lobo da Estepe psicologicamente. Tira dele o objetivo de dominação mundial simplória e dá uma motivação pessoal mais própria. Além de que, para uma eventual sequência, faz com que o Darkseid se torne um inimigo ainda mais ameaçador, já que ele tá acima, né? Eventual sequência que seria até curiosa, já que o universo DC tá tão desorganizado que tá cheio de incongruências entre os filmes. A Mulher Maravilha mesmo, a cada filme parece uma personagem diferente. Os realizadores ainda não chegaram a um consenso sobre as suas capacidades e forma de operá-las. Tá certo que os filmes são separados por décadas, mas desaprender a voar é meio confuso, né? Não tô dizendo que é culpa desse filme não, tá, gente? Só tô fazendo um parênteses aqui, até pra mostrar que a Warner tá precisando muito de uma mente unificadora como a Marvel tem o Kevin Feige. Bom, como ficou claro, boas ideias e visão Zack Snyder tem de sobra. Talvez o que falte a ele seja Simancol, pra entender que nem tudo que ele produz é genial e pra ter sensibilidade pra perceber até onde ele pode ir com as suas boas ideias, porque depois que você passa de um ponto, as boas começam a cansar e se tornam não tão boas assim. Ainda assim, ele teve tempo suficiente para pensar e, por fim, esteve em bons dias com seus instintos para nos oferecer uma versão digna do nosso apreço e da segunda chance que ganhou. Desta forma, mesmo contando a mesma história, Liga da Justiça de Zack Snyder é outro filme. Isso não é forma de falar não, tá? Eu tô falando sério, é outro filme mesmo. Porque cinema não se basta na premissa, gente. Cada escolha narrativa, cada diretriz, cada pausa, cada diálogo tem um potencial de transformar o nosso sentimento diante da obra. E com 2 horas de duração a mais e escolhas narrativas bem mais positivas do que negativas, embora não seja perfeita, dá pra dizer que finalmente essa reunião dos heróis mais famosos da DC ganhou um merecido filmão em qualidade e em duração. E essa é a minha reação enquanto assisti ao filme. Então é isso. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima.